Solicito aos senhores vereadores que desçam ao plenário para darmos início à sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que procedam à chamada eletrônica de presença para que possamos fazer a verificação de quórum e darmos início à sessão ordinária.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta quarta-feira, 23 de outubro de 2024, saudando a todos os presentes e os nossos telespectadores do canal TV Câmara, do YouTube, bem como os usuários da internet. Justificativa de ausência. Tendo em vista a ausência do vereador Gerson Petef, que está representando a Câmara Municipal conforme requerimento número 1577 de 2024, solicito ao vereador Ricardo Ritter Ica, que assume a vice-presidência, e ao vereadora Semilda Tita, a primeira secretaria, e convido o vereador Darlan de Oliveira para assumir a segunda secretaria da mesa. Concedo a palavra pelo tempo máximo de 2 minutos ao vereador Felipe Cumbral para leitura de um texto religioso ou de cunho filosófico. Uma boa tarde a todos aqui presentes, senhor presidente, Ito Luciano, colegas parlamentares, nossos colegas aqui, funcionários da Casa Legislativa, a comunidade que nos acompanha nessa sessão, a imprensa aqui presente também, Grupo Sinos, Jornal Toda Hora. O texto que vos leio é religioso. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Amém. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, público aqui presente, eu convido os nossos pares dessa casa para fazer um minuto de silêncio pela tragédia que houve hoje na cidade de Novo Hamburgo, precisamente ali no bairro Ouro Branco, onde houve várias mortes, e vamos prestar uma homenagem a todo esse episódio através de um minuto de silêncio. Passaremos a discussão e aprovação
da ata da sessão anterior. Em discussão a ata, em votação, aprovado. Solicito a primeira secretária da mesa, vereadora Semilda Tita, que proceda à leitura do expediente. Boa tarde a todos. Expediente da sessão ordinária de 23 de outubro de 2024. Correspondências do Executivo, ofício número 44.473, encaminhando cópias de decretos de suplementação números 11.425 a 11.428, 11.431 a 11.438 e 11.444 a 11.462 de 2024. Ofício número 4.479, encaminhando os ofícios números 4.455, 4.456, 4.458 a 4.460 e 4.462 a 4.466, em resposta a pedidos de providência de autoria de diversos vereadores. Diversa, ofício número 4, 2024, do Dr. Vanir de Matos, assessor jurídico designado de ordem do prefeito eleito de Novo Hamburgo, dando ciência da solicitação de prorrogação do decreto número 11.249 de 2024, dirigida à prefeita Fátima Cristina Caxias Dalti. Questão de ordem, primeira secretária, para que... Questão de ordem ao vereador Gustavo Fink. Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra esse ofício pela importância e pela necessidade da ampliação deste prazo do nosso decreto de calamidade, para que o município não fique sem receber os recursos do governo federal devido às enchentes do mês de maio. E, então, nós temos muitos recursos ainda a serem otimizados pelo próximo gestor e que a gente não possa perder esse prazo, porque o decreto vence agora no dia 30 de outubro. Foi solicitado a renovação do decreto ontem, pessoalmente, à prefeita Fátima, mas da importância de a Câmara Municipal também se posicionar sobre a necessidade da ampliação do prazo do decreto de calamidade no município de Novo Hamburgo. Deferido. Ofício número 4, de 2024, Novo Hamburgo, 18 de outubro de 2024. Ao senhor, excelentíssimo senhor Gerson Petef, presidente da Câmara de Vereadores, assunto: dar ciência da solicitação de prorrogação do decreto número 11.249 de 2024, dirigida à prefeita Fátima Cristina Caxias Dalti, e solicitar o acompanhamento por parte da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, de ordem do prefeito eleito de Novo Hamburgo, venho por meio desta dar ciência a vossa excelência sobre o ofício protocolado junto à Prefeitura Municipal, dirigido à excelentíssima senhora prefeita Fátima Cristina Caxias Dalti, no qual se solicita a prorrogação do decreto número 11.249 de 2024, que reconheceu o estado de emergência no município de Novo Hamburgo. A prorrogação desse decreto é essencial para garantir a continuidade de projetos que estão em tramitação junto aos governos federal e estadual, cuja execução depende da manutenção do estado de emergência. Diante da relevância do tema e das responsabilidades do Poder Executivo Municipal, solicito o acompanhamento da Vossa Excelência no exercício da função legislativa e fiscalizadora, para garantir que as providências relativas à prorrogação do decreto número 11.249 de 2024 sejam devidamente tomadas em benefício do interesse público. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento que se fizerem necessários e agradeço antecipadamente pela atenção e colaboração de Vossa Excelência. Atenciosamente, Gustavo Fink, prefeito eleito, município de Novo Hamburgo.
também assinado pelo assessor jurídico designado, Dr. Vanir de Matos. Segue o expediente. Requerimentos do vereador Cristiano Kohler, requerimento no 1610, designação do vereador Cristiano Kohler para representar a Câmara Municipal de Novo Hamburgo nas cerimônias de premiação e encerramento da Mostratec no dia 24 e 25 de outubro, respectivamente. Em votação o requerimento. Aprovado. Do vereador Darlan Oliveira, requerimento no 1587, voto de congratulações ao Hofmeister e Leal Advocacia pelos seus 12 anos de fundação. Em votação o requerimento. Aprovado. Requerimento 1588, voto de congratulações à Clínica Odontológica doutora Kátia Blume pela passagem do Dia do Dentista. Em votação o requerimento. Aprovado. Requerimento 1589, voto de congratulações a Orlan pelos seus 35 anos de fundação. Em votação o requerimento. Aprovado. Questão de ordem, o vereador Raiz Ferreira. Presidente, boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, público presente, aqueles que nos acompanham, e também aos servidores da casa. Eu quero pedir aqui a autorização ao vereador Darlan Oliveira para votar, para poder assinar, se possível, o requerimento 1588, vereador. Obrigado. Concedido pelo autor. Obrigado, presidente. Segue, primeira secretária. Requerimento 1590, voto de congratulações à Globo Fight pela passagem de seus 33 anos de fundação. Está em votação o requerimento. Aprovado. Requerimento 1591, voto de congratulações à Sicredi Pioneira, agência de Novo Hamburgo, pelos seus 25 anos de fundação. Em votação o requerimento. Aprovado. Do vereador Felipe Kuhn Braun, requerimento 1585, voto e congratulações ao senhor Germano de Oliveira pela estreia de seu filme O Bicho Monstro, na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Em votação o requerimento. Aprovado. Requerimento número 1586, voto de congratulações à Associação Comercial e Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos, ACI-NH, pela celebração dos seus 104 anos de fundação. Em votação o requerimento. Aprovado. Requerimento 1592, voto e congratulações à Prefeitura Municipal de Moderreuter pela realização da 31ª Feira do Livro. Em votação o requerimento. Aprovado. Requerimento 1594, voto e congratulações à Imobiliária Brasil pelos seus 40 anos de fundação. Em votação o requerimento. Aprovado. Requerimento 1595, voto e congratulações às BEM, Associação do Bem-Estar da Criança e do Adolescente, pela passagem do seu 48º aniversário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vereadora Semilda Tita. Gostaria de pedir autorização ao vereador Felipe para assinar junto o requerimento 1595. O autor está concedendo. Obrigado, vereador. Está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento 1607, voto de pesar pelo falecimento de Maria Isolde Chias. Requerimento 1608, voto de congratulações ao escritor Padre Paulo Wendling pelo seu lançamento do livro Do Altar para a Vida. Em votação, requerimento aprovado. Requerimento 1609, voto de congratulações ao organizador e diretor, senhor Marco Aurélio Alves, pela apresentação da equipe Fragmentos de Autores Gaúchos na 60ª Feira do Livro de Porto Alegre. Em votação, requerimento aprovado. Do vereador Gerson Petef, requerimento 1611, voto de pesar pelo falecimento do senhor Telmo Lino Souza Helps.
do vereador Inspetor Luz, requerimento 1596, voto e congratulações ao Pasta e Alho Restaurante pela inauguração do seu empreendimento em Novo Hamburgo. Em votação, requerimento aprovado. Requerimento 1597, voto e pesar pelo falecimento da advogada Maria Laura Benfica Galmose. Da vereadora Lourdes Valim, requerimento 1598, voto e congratulações a Castro Contabilidade pela passagem dos seus 17 anos de fundação. Em votação, requerimento aprovado. Requerimento 1599, voto e congratulações a Gênese Engenharia e Software pela passagem dos seus 33º ano de fundação. Em votação, requerimento aprovado. Requerimento 1600, voto de congratulações a Maurício Sintéticos pela passagem dos seus 38 anos de fundação. Em votação, requerimento aprovado. Requerimento 1601, voto de congratulações a Air Service Ar-Condicionados pela passagem dos seus 20 anos de fundação. Em votação, requerimento aprovado. Requerimento 1602, voto e congratulações a Sol e Companhia Escola de Música pela passagem dos seus 32 anos de fundação. Em votação, requerimento aprovado. Requerimento 1603, voto e congratulações à empresa Máxima Sul Soluções em Comércio Exterior pela passagem dos seus 21 anos de fundação. Está em votação, requerimento aprovado. Requerimento 1604, voto e congratulações a Rushel Moda Masculina pela comemoração dos seus 60 anos de fundação. Em votação, requerimento aprovado. Requerimento 1605, voto e congratulações à Biblioteca Fábrica do Saber pela comemoração dos seus 22 anos de fundação. Questão de ordem, o vereador Ica. Está em votação, requerimento aprovado. Questão de ordem, vereador Felipe. Obrigado, presidente. Eu gostaria de pedir à vereadora Lourdes para assinar junto o requerimento 1605, lido agora há pouco, voto de congratulações à Biblioteca Fábrica do Saber. Obrigado. Concedido pela autora. Obrigado. Do vereador Questão de ordem, o vereador Ica. Alô, senhor presidente, vereadores, vereadoras. A minha questão de ordem aqui é que a gente está solicitando um apoio ao Poder Executivo também, para que requeira junto à Transurb informações e providências. O que a gente está sendo demandado através do gabinete? Nós estamos com a estação Santo Afonso sem as escadas rolantes e sem o elevador funcionando. E aí o pessoal, ao descer ou querer subir, eles estão utilizando a escada rolante, que é uma ao lado da outra, e utilizam as duas escadas, tanto para descer quanto para subir, que complica. E principalmente para pessoas um pouco mais obesas, e principalmente também porque é uma escada que deve de ter, olha, uns 50 degraus ali, porque é uma escada bem extensa e não está funcionando, nem elevador e nem escada rolante. Então, nós, através do gabinete, também já solicitamos providências ao Transurb, mas eles nos dão resposta, solicitam prazo de 30 dias, então, estou fazendo esse requerimento para que o Poder Executivo também consiga interceder em nosso favor, mas principalmente da população que utiliza diariamente o Transurb e principalmente a Estação Santo Afonso. Obrigado, senhor presidente. Está em votação o requerimento. Aprovado. da vereadora Semildo dos Santos Tita, requerimento 1612, informações sobre a regularização fundiária da área situada na rua Marcílio José Pereira, em frente ao CRAS Primavera, no bairro Primavera. Em votação, o requerimento. Aprovado. Indicações e pedidos de providências do vereador Darlan Oliveira, número 4083. Do vereador Nênio Brizola, números 4094 a 4098. A palavra, vereador Brizola. Os pedidos de providências nesta sessão tratam-se de providências urgentes para solucionar a demanda na linha de ônibus do transporte público
na linha L12 Jardim Mauá, no horário das 6h20. O que acontece é que esta linha ela é feita com um micro-ônibus que não está dando mais conta da demanda. O micro-ônibus está superlotado. Então, os usuários solicitam à empresa a substituição por um ônibus com mais assentos. Hidrojateamento e limpeza da canalização em toda a extensão das ruas Minuano, Ana Neri e Augusto Pestana, no bairro Industrial. Esta solicitação é feita na medida em que o pós-enchente não foi feito o hidrojateamento, ocasionando que qualquer volume de chuva, né, as ruas já fiquem alagadas. Também limpeza e desassoreamento do arroio Cerquinha, no bairro Boa Saúde. Esta é uma solicitação para que se limpem os bancos de areia, porque esse tem sido um fator de retenção das águas pluviais. Recolhimento de resíduos na rua Hugo Erni Feltz, em frente ao 721, no bairro Santo Afonso, ainda são resíduos oriundos da enchente. Recolhimentos de resíduos na rua Manuel Horácio da Silva, esquina com a rua Cambará, no bairro Boa Saúde. Esses são os nossos pedidos de providências para esta sessão, presidente. Do vereador Felipe Kuhn Braun, número 4.121 e 4.122. Do vereador Fernando Lourenço, número 4.084 a 4.093. Do vereador Inspetor Luz, número 4.100 a 4.109. Com a palavra, vereador Inspetor Luz. Senhor presidente, demais componentes da mesa diretora, vereadores e vereadoras, público presente, telespectador da NET Canal 16, pedidos de providência em benefício da nossa população. Conserto de buraco próximo ao cruzamento das ruas Júlio Adams e Luiz de Camões, no bairro Guarani. Revitalização da placa de identificação das vias na esquina entre a rua Ijuí e Tavares, no bairro Guarani. Remoção de fios de iluminação soltos na rua Santo Ângelo, em frente ao número 530, no bairro Guarani. Capina e limpeza no canteiro central, localizado na Avenida Coronel Frederico Lincoln, no bairro Ideal. Poda de árvore em conflito com a rede elétrica na rua Marcílio Dias, em frente ao número 979, no bairro Centro. Capina e limpeza em toda a extensão da rua Quaraí, no bairro Boa Vista. Poda corretiva de árvore na rua Flores da Cunha, em frente ao número 612, no bairro Pátria Nova. Substituição de tampa de boca de lobo, localizado na esquina entre as ruas Flores da Cunha e Aracaju, no bairro Pátria Nova. Revitalização da pintura da faixa de segurança na esquina entre as ruas Alfredo Marotes e Sapiranga, no bairro Canudos. Poda corretiva de árvore na rua Bom Princípio, nas proximidades do número 1206, no bairro Canudos. Eram esses pedidos de providência, senhor presidente. Do vereador Ito Luciano, número 4.082, 4.099 e 4.110 a 4.113. Dispensando. Da vereadora Lourdes Valim, número 4.114 a 4.119. Dispensando a vereadora. Do vereador Ricardo Ritter, número 4.120, 4.126 e 4.127. Dispensando. Do vereador Vladir Lourenço, número 4.123 a 4.125. Dispensando o vereador Vlad. Está lido o expediente, presidente. Solicito aos senhores vereadores que, de acordo com o regimento, se nós podemos dar início aí à ordem do dia, ou vocês preferiam o intervalo? Podemos seguirmos? O vereador Fernando, vamos em... Está vendo? Podemos seguir, então,
atividades previstas, 27 de outubro, domingo por elas. Evento Domingo por Elas, neste domingo, dia 27 de outubro, das 14 às 17 horas, no Beco do Trabalhador, bairro Santo Afonso, realização da Procuradoria Especial da Mulher, Rede Lilás e Câmara de Vereadores. Presidente, questão de ordem da vereadora. Questão de ordem, vereadora Lourdes. Boa tarde, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento a mesa, os demais colegas e também os servidores dessa casa. Complementando o que o senhor falou sobre o convite Domingo por Elas, gostaria de externar, como procuradora da Procuradoria Especial da Mulher, convidar todos os colegas, vereadores, senhor presidente, a bancada. Seria uma honra e os servidores que assim o quiser estar presente junto conosco, porque este evento não é apenas da Procuradoria, é de todos nós. Então, gostaria de ter a honra da presença de todos. Obrigado pelo convite. De acordo com o artigo 128 do Regimento Interno e havendo quórum legal e regimental, passamos agora à ordem do dia para discussão e votação das matérias que constam na pauta. Solicito a primeira secretária da mesa, vereadora Semilda Tita, que proceda à leitura da ordem do dia. Ordem do dia da sessão ordinária de 23 de outubro de 2024. Projeto de resolução número 2 de 2024, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, aprova o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de investigar os problemas enfrentados no transporte público municipal em segunda votação. Em discussão o projeto de resolução número 2 de 2024. Em votação, é nominal em discussão com o vereador Brizola. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, passados 6 meses, passados não, né, completará 6 meses nesse final de semana da implantação, de acordo com o novo edital de licitação, desse contrato com a empresa Santa Clara, que conforme já relatado aqui na leitura do relatório da comissão parlamentar de inquérito que investigou, né, todas as causas e consequências desta situação e que tem, né, um encaminhamento e que aponta aqui no relatório também improbidade administrativa e que aponta também questões da licitação de irregularidades nesse processo de licitação e que fragilizou, e que precarizou, e que desorganizou a vida das pessoas na nossa cidade, que desorganizou turnos de trabalho, que houveram demissões de trabalhadores porque não conseguiam mais chegar a seu horário, ele não pode. Um processo desta natureza, tão impactante para a vida de uma cidade, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, passar assim ileso, né? Passar ileso. Então, aqui trata-se de um encaminhamento, de um trabalho longo, de um trabalho profícuo desta comissão, que buscou a documentação, que buscou no detalhamento, né, a apuração. Aqui não há nenhuma espécie de perseguição política. Aqui há, de fato, cobrança de responsabilização de gestores por desorganizarem, né, a vida de uma cidade, né, de acreditarem, mesmo tendo, né, orientações internas do funcionalismo de não levarem adiante
o edital, teimaram, insistiram e levaram e pagaram para ver, né, e colocaram a cidade nesta situação que se encontra o transporte coletivo. Então, aqui está, né, um trabalho que também pretende dar continuidade no acompanhamento, na medida em que há situações de atraso, que há situações de alterações de horários, que situações de falta de ônibus, de estresse dos motoristas, e que, inclusive, há, né, denúncias, novas denúncias, de que alguns ônibus novos da cidade foram levados para esteio, para, né, cumprirem com o contrato de esteio. Então, esta é uma das outras questões que também, né, enquanto vereador e como membro da CPI, quero dar continuidade a esta questão, porque isso é grave, na medida em que percebemos vários ônibus aqui, vários ônibus quebrados na cidade. Aqui a nova administração terá um desafio, né, de colocar, de fato, de organizar, né, de organizar esta situação na cidade, porque todos sabemos da importância do transporte coletivo para uma cidade. Né, os trabalhadores eles não têm condições de custearem outras formas de transporte para chegar no trabalho. Os alunos não têm outras condições, né? Então, esta, de fato, é um gargalo, né? É um desafio para a nova, né, entre tantos desafios, né, um desses desafios prioritários é a reorganização do transporte coletivo da nossa cidade, sem, né, causar prejuízos, como este já vem apresentando, que é estar sacando o dinheiro das passagens já adquiridas pelas empresas para cobrir o prejuízo, um suposto prejuízo, né, para, né, subsidiar a continuidade do transporte coletivo aqui na cidade, que isso, na vida real, é o que está acontecendo. Né? Na vida real, é o que está acontecendo. Então, acho que nós precisamos prestar atenção, é uma questão grave, porque essa casa não foi consultada, sobre sacar o dinheiro do fundo do transporte coletivo para repassar ao suposto prejuízo que a empresa, no caso, teve. Então, votarei sim, novamente, pelo relatório, né, votar sim no relatório, né, registrando que, durante o trabalho da comissão, buscamos deixar claro, né, de que, mesmo após várias tentativas de culparem os motoristas são os que menos têm culpa e os que mais, né, mais enfrentam esta situação, né, porque são o para-choque entre prefeitura, entre empresa e os poderes. Então, fica evidenciado que não adianta, né, descarregar nos motoristas. Os motoristas estão prestando o seu trabalho de acordo com o seu contrato de trabalho. O que a gente precisa né, o que a cidade precisa, o que a gestão pública precisa qualificar, eliminar essas situações que trouxeram, né, que levaram o transporte coletivo, que já não era bom, que já não tinha um histórico de ser um transporte público de qualidade, a chegar numa situação tão precária como já enfrentamos. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o relator, vereador Reis. Bem, boa tarde, presidente, vereador Ito Luciano, mesa diretora, vereadoras, vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham através do canal 16, aqueles que nos acompanham também através da TV Câmara e também os colaboradores da casa, os funcionários da casa. Bem rapidamente, volto aqui, depois de mais de meia hora, lendo o relatório na segunda-feira, na primeira votação, onde nós falamos sobre o transporte público, eu venho aqui para poder reafirmar de que nós tivemos um trabalho muito profícuo da comissão. Quero agradecer, fazer um agradecimento ao vereador Enio Brizola, ao vereador Inspetor Luz,
que nesses quase 5 meses cravados aí, nós tivemos aí ouvindo diversas pessoas e também levantando as informações para que esse relatório pudesse ser formado através de informação técnica. Não Relator Reis, me dá Claro. só uma parte. Queria também aqui lembrar, né, que nós tivemos 2 servidoras dessa casa que fizeram um brilhante trabalho junto com a comissão, que é a Jéssica e a doutora Camila. Gostaria de reconhecer, porque essa casa, quando tem os trabalhos dos vereadores, sempre os funcionários estão à testa para realmente assessorar a todos os vereadores e todos os trabalhos dessa casa. Muito obrigado, doutor. Obrigado, vereador Ito. Meus agradecimentos ainda iam se estender, inclusive, tanto para as servidoras, a Camila e a Jéssica, tanto quanto também aquelas pessoas que se propuseram de forma insinuar para vir aqui fazer suas declarações e também dar seus depoimentos, voluntariamente. Então, eu quero fazer esse agradecimento e deixar esse registro aqui, porque só assim nós conseguiríamos produzir um material que pudesse realmente mostrar o quanto nosso transporte público veio de uma promessa de uma solução e, no final, acabou num total desastre nesses últimos tempos. Eu quero deixar, então, registrados esses agradecimentos, reforço o trabalho e parabenizo o trabalho do inspetor Luz, também do vereador Enio Brizola, e venho pedir e reforçar também o olhar sobre a questão dos prejuízos causados a partir do contrato formado com a empresa e que todos esses prejuízos têm sido cobertos com o saque do fundo que foi criado para poder custear o transporte público. Que esse fundo é alimentado por compra ou venda de passagens, e essas vendas de passagens estão a futuro e estão servindo para poder cobrir as despesas do passado, não é nem do presente, é do passado. Então, nós temos aí um grande problema a enxergar aí no futuro muito recente, e quero deixar aqui também, fazer o registro e reafirmar e agradecer o trabalho que a Jéssica e a Camila fizeram durante todo esse tempo. Volto a pedir um apoio na votação, dizer que nós merecemos o transporte que a cidade realmente esperava chegar, que é um transporte de qualidade, que consiga chegar no horário correto, no horário certo, e que também possa reaver as linhas que foram perdidas nesse processo, né, de desabilitar algumas linhas e habilitar algumas outras, e deixar de atender algumas pessoas, e, principalmente, chegar no horário certo, porque muitas pessoas foram prejudicadas. Nós temos centenas de relatórios de muitas pessoas prejudicadas em perder o seu emprego, em perder sua bonificação, em perder as vantagens e até mesmo serem sacrificadas, pagando ainda um transporte por aplicativo para conseguir chegar no emprego e não perder seu emprego. Então, que seja encaminhada, que a casa possa confirmar os votos que aconteceram na segunda-feira e que a gente possa realmente trazer uma resposta para a nossa população que espera tanto por um serviço de qualidade. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Em votação nominal, a pedido do vereador Ica. Encerrada a votação.
8 votos sim, 4 não. Aprovado. Justificativa de voto, vereador Cristiano Colin. Alô? Agora sim. Obrigado, presidente, vereador Ito Luciano. Na verdade, nem seria para a justificativa do voto, mas sim para, novamente, questionar do porquê que o nome da excelentíssima prefeita de Novo Hamburgo não está junto no processo. Que, querendo ou não, ela é responsável ou corresponsável pelo caos do nosso transporte público, e não somente a secretária de transportes. Seria só isso, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Fernando. Boa tarde, senhor presidente Adoc, demais componentes da mesa, senhores vereadores, público que aqui está presente na tarde de hoje. Senhor presidente, minha justificativa de voto pelo não relatório da CPI é pelo simples fato de ser somente 26 dias que essa empresa estava atuando, foi aberta essa CPI. No momento caótico, com catástrofe, com enchente, e foi feita essa CPI. Então, eu não concordo, sou muito justo nas situações, e quem me conhece sabe, eu sou assim, e assim sempre vou ser. Então, porque, vejam bem, nós tínhamos uma empresa que tinha 58 anos, administrava o transporte público na nossa cidade, na maneira que Novo Hamburgo era uma metrópole que dinheiro dava até em árvore, né? Tudo era bom, tinha quase 200 ônibus, 20, 30 ônibus em frente de cada empresa, todo dia, meio-dia, final da tarde, e de manhã trazendo esse povo. Daí tudo era bom. Só que daí agora, 26 dias somente, para essa empresa se ajustar, se adequar. Os problemas estão sanando. Com certeza tem muita coisa para melhorar. Eu acho que era mais um ajuste que tinha que ter feito, essa comissão de sentar com a empresa, como está acontecendo agora, num segundo momento, depois da primeira votação. Eu acho que isso que deveria ser. Porque não tinha público. O público estava afetado, estava atingido, estava lá tentando se reconstruir com suas casas, com seus terrenos, com os seus objetos de valor ou não. E foi aberta a CPI para depois de 5 meses sair esse veredito. Então, é essa a justificativa do meu voto não, que deveria ter um diálogo para tentar ajustar como está acontecendo agora nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Quem? Inspetor Luz. Presidente, o proponente da CPI foi este vereador. A questão de que a empresa anterior tinha 10 anos, 30 anos, 50 anos, não vem o caso. Porque a atual empresa assumiu o compromisso porque quis. Ninguém botou pistola na cabeça para assumir a empreitada da cidade aqui. Essa é a grande verdade. E o próprio vereador que falou não acompanhou todos os depoimentos. Eu acompanhei todos os depoimentos. E num deles está dito por um dos diretores que o público foi alcançado sim. Quer dizer, está aí, está gravado isso. Então, não, essa justificativa que tinha que ter mais diálogo, o diálogo é dentro da CPI. As pessoas vêm e prestam depoimento. E aqueles que entendem que deve propor, acompanham e sugerem. E o que não foi o caso de alguns vereadores que não acompanharam a CPI porque não quiseram. Então, essa é a grande realidade. Ela foi limpa, transparente, como foi dito, sem qualquer perseguição. E quem vai decidir se tem coisa errada e deve ser corrigido é o Ministério Público, não é esta casa. Essa casa apenas informa. E foi muito tranquilo. O vereador que eu acompanhei aqui, que estava em todos os atos, o vereador Ica. Entende? Então, houve sim a oportunidade para todos. E está gravado lá que, em determinado momento, foi alcançado o público necessário. Não fui eu que disse, foi um dos diretores. Então, essa história de que não alcançou o público necessário por causa da enchente, por causa disso ou daquilo, não procede. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa, presidente. Justificativa, vereadora Tita. Bom, meu voto sim,
e deixo claro que eu entendi muito bem o relatório, o que a comissão, o conselho se reuniu, acompanhei várias vezes. E quem quer saber mesmo, eu estou aqui representando um povo, é eles lá que querem saber. Eles não querem que a empresa venha para ver se vai dar certo. Quando entrou, tinha que estar dando certo, porque nosso povo não é para ficar brincando com eles. Eles são pessoas sérias, trabalhadores, eles querem que uma empresa entre e dê conta do recado. No momento que entrou, ou com prefeitura, ou a administração não deu certo, eles deveriam ter tratado isso antes. Então, é por isso o meu voto sim. Justificativo, vereador Ricardo. Senhor presidente, vereadores, o meu voto ele se justifica mais na esteira, inclusive, da justificativa do vereador Fernandinho. Eu votei não, dando ênfase e enaltecendo a tentativa que o Executivo fez após uns 20 anos de se trocar o serviço público de transporte aqui em Novo Hamburgo. Nunca se conseguiu. Outros administradores também conseguiram, tentaram fazer a troca. Agora temos aqui o relatório da CPI, espero que o próximo gestor, o vereador Fink, que está conosco, ele consiga realmente resolver. Os problemas estão detectados, mas eu enalteço muito o Executivo atual, que conseguiu, após muitos e muitos anos, trocar, porque os serviços, os problemas que estão sendo apontados por esta CPI, eles também são basicamente problemas que eram já denunciados antes pela outra prestadora de serviços, e não se conseguia resolver. Infelizmente, exatamente no dia que começou a prestação de serviço, que foi dia 27 de abril, também começaram as chuvas intensas, e 5 dias após, metade do Rio Grande do Sul, mais de metade do Rio Grande do Sul estava em situação de calamidade. Então, a gente quer, foi por isso o meu voto contrário ao relatório, mas enalteço quem fez, eu participei de várias audiências aqui também, escutamos vários, também escuto reclamações, e reclamações que eu já escutava antes também desta empresa anterior e desta que está agora. Então, vamos ver se a gente consegue, nos próximos anos, instalar um serviço público de qualidade. Era isso, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Reiser. Quase que a gente está debatendo de novo o mesmo projeto na justificativa de voto. Eu quero deixar aqui e pedir a todos os vereadores que possam fazer uma leitura do relatório. O relatório ele é técnico, ele informa sobre os prejuízos que a licitação está causando para a empresa e para o serviço. Não existia essas reclamações no serviço que era prestado anteriormente. Hoje nós estamos falando de um déficit de 700 mil aproximadamente, nos 3 primeiros meses foram de 900 mil mês. E isso está apontado no relatório e está dizendo de onde está saindo esse problema. E como está sendo criada a solução. É isso que a gente está apontando ali. Não justifica, uma coisa que não justifica também, é o volume de reclamações que a gente teve. Claro que justifica, porque nós tivemos um processo das enchentes e que nós passamos. Bem, se olhar por esse lado, por esse período, sim, mas depois que passou o período, os problemas ainda continuaram. E a gente ainda tem problemas que estão sendo resolvidos. Entendo perfeitamente, mas hoje nós temos um problema ainda maior. Ainda maior, né? Hoje, o serviço que é prestado para a nossa cidade, ele não está contento e ainda mais. Nós temos um outro problema ainda maior, porque o serviço está sendo prestado, foi vendido gato por lebre. Tem uma situação que já está consolidada, que nós temos hoje um prejuízo mensal que está saindo de um fundo que não é previsto para isso. E está sendo pago com esse fundo para não vir para essa casa aqui a autorização para subsidiar o transporte. E isso vai causar um problema aí na frente. Não vai muito tempo para poder esse fundo secar e não temos mais como subsidiar de forma pelo Conselho para subsidiar o transporte. Aí nós teremos um problema ainda maior. E tudo que eu não quero e que aponta no relatório, que a gente não quer, é a falta do serviço de transporte público na nossa cidade para aqueles que mais precisam, que é o trabalhador. Obrigado, presidente. Justificativa, vereadora Lourdes Valim. Senhor presidente, eu justifico o meu sim no relatório, porque eu acompanhei todo o processo do começo ao fim, até assinei junto,
né, os depoimentos, né, o acompanhamento, sou a favor do relatório, sim. Como o vereador Razzi falou, está afetando o financeiro do município e também os trabalhadores, porque a gente defende aqui o transporte público, sim, os trabalhadores, prioridade, porque foi vendido que Abril chegava uma empresa de ônibus com qualidade, olha, jamais vista, que nunca teve aqui em Novo Hamburgo, com ar-condicionado, ônibus novo, isso, aquilo, e o que nós vimos é gente com guarda-chuva dentro do ônibus, parece uma escola de samba também, de tanto barulho. Então, reclamação não falta. Então, por isso, meu voto foi sim, porque é justo a reclamação que o povo fez, muitos perderam emprego, e temos prova, teve relatos aqui que a vila inteira foi prejudicada. Então, por isso, meu voto foi sim, e continuo sendo sim pela CPI. Eu só gostaria de fazer um pronunciamento sobre as questões que foi relatada. Eu vejo o seguinte: qual é a finalidade da CPI? O que a nossa comunidade quer é ônibus no horário certo, que as linhas possam realmente se colocar à disposição. O que falta aí? No meu ponto de vista, falta uma única coisa. Fiscalização, não cumpriu, se renuncia à licitação. Outra coisa, a CPI, eu queria saber o intuito dela, qual que foi a finalidade dela, para que fim a favor da comunidade. Estão aqui questionando uma licitação que o Tribunal de Contas aprovou. Eu acho que nós temos que buscar a responsabilidade do Tribunal de Contas, que foi quem aprovou, inclusive se colocou à disposição dos outros municípios do Estado para que copiasse a licitação. Então, o que houve aqui? No meu ponto de vista, só houve uma exclusiva situação em prol da comunidade, que foi a fiscalização dos horários, porque falam-se ônibus, falam nisso, falam naquilo. Na verdade, a maior reclamação que eu tive no meu gabinete é que pessoas ficavam 1h30, 2 horas numa parada de ônibus e o ônibus não passava. Isso sim, uma fiscalização de quem teria competência de fazer isso e principalmente os próprios vereadores, porque se há o poder legislativo tem 2 prioridades, que é criar leis e fiscalizar. Nós acabamos fazendo outras terceirização, como despachante da comunidade, que muitas vezes não tem acesso no executivo, e que acaba os vereadores ter que interceder a favor da comunidade, que era uma situação que não precisava. Então, nós temos que aqui, me perdoe, eu quero cumprimentar até o trabalho da comissão, pelos senhores vereadores, do qual tenho o maior respeito por todos, mas nós temos que buscar, eu quero saber o que a CPI vai trazer de resultado para que a nossa comunidade, essa sim, seja o objetivo de atingir aquilo que ela precisa e que deseja, que é ônibus na hora certa para poder se deslocar aos seus trabalhos. Continua a vereadora Semilda. Uma parte é o vereador. Quero agradecer a fala do vereador, mas esse realmente é o serviço da CPI. Nós não temos a função de ir lá e fazer a verificação do serviço e mandar que o serviço seja consertado, vereador, mas sim de apontar onde estavam os erros. E aí nós temos vários itens, desde a fiscalização, desde a não entrega do serviço, desde a a insuficiência financeira, desde como foi feita a licitação, o que aconteceu dentro dela. Então, mais uma vez eu reforço, dentro da primeira fala que eu fiz, se esse foi o serviço da CPI, apontar o que estava acontecendo através de relatórios, através de oitivas que nós fizemos aqui com os diretores, secretária do governo, nós fizemos também com advogados, nós fizemos com a VISAC, nós fizemos também com a Comur, nós ouvimos a todos. É baseado nisso, mais de 500 páginas de relatório que nós tivemos aqui de documentação, que se criou 12 páginas, 12, 15 páginas aí, que é um resumo daquilo que nós consideramos o nosso relatório para encaminhar ao Ministério Público, para que ele possa averiguar se realmente o serviço está contente para a nossa comunidade ou se, de fato,
nós estamos cumprindo o nosso papel aqui de fiscalizadores. É isso que a gente fez. Então, peço mais uma vez a todos os vereadores que, quem puder, também possam se ater a ler o relatório para entender qual foi o trabalho da nossa CPI. Obrigado, presidente. De ordem ao senhor vereador Enio Brizola. Também quero registrar que, durante a CPI, entreguei às empresas, entreguei à secretária um relatório de reclamações com horários, com os itinerários, com as constantes mudanças de horários, nas grades de horários, que setores essenciais como a saúde ficaram descobertos durante a CPI, exercendo o papel de fiscalizador. Enquanto, assim, aconteceu os momentos de maior convulsão desta situação, esta empresa ela não recebeu nenhuma multa por parte da prefeitura por quebra de contrato. Nenhuma. Ela foi apenas notificada. Isso foi o que comprovado aqui nos depoimentos dados também pelos gestores e pela empresa. Nenhuma multa foi emitida pela prefeitura, né, por infrações. Então, só para também deixar claro aqui esta situação. Continua, primeira secretária. Questão de ordem, o vereador Fernando. Senhor presidente, só para deixar bem claro, em momento algum eu questionei o trabalho de excelência da comissão que fez a CPI, do relatório. O que eu questionei é a questão de 26 dias somente que a empresa estava atuando e dizer aos senhores que, em 2019, o município fez um repasse para a empresa anterior em 2 momentos, porque eles questionavam que não tinham como trabalhar, porque os servidores não estavam recebendo. A gente fez 2 repasses, e vários vereadores que estão aqui estavam naquela legislatura, uma vez de 2 milhões e pouco, e outra vez de 2 milhões e 100 e pouco. Então, a gente fez esse repasse outra vez, e nada se falou, nada se apontou também no Ministério Público. É mais essas questões assim, mas o trabalho da comissão, a gente sabe que realmente tem problemas e tem que ser feita, e foi de excelência. Só era esse meu questionamento, presidente. Felipe. Obrigado, presidente Ito. Na verdade, nós aqui, por isso também votei a favor do relatório da CPI, porque, bem como agora o vereador Brizola lembrou, sobre a prefeitura não ter multado, não ter, ao nosso ver, estado mais sobre a empresa, porque, na verdade, quem que tem a concessão é o Poder Executivo. É a mesma coisa que nós vivemos na legislatura passada, onde, claro, era outra empresa, só que, e os problemas, ao meu ver, também se acentuaram nesse momento que nós estamos vivendo, porque nós não estamos vendo, por exemplo, pessoas esperando 4 horas na parada de ônibus. Nós não estamos vendo linhas que simplesmente se extinguiram, e sem consultar a população, sem trazer a comunidade para uma audiência, por exemplo, e explicar essas questões. E quando várias mudanças foram realizadas, e aí, ao meu ver, o Poder Executivo errou também, presidente, e gravemente, nós publicamos a tabela no site. Mas, pelo amor de Deus, quem são as pessoas que olham todo dia o site da prefeitura? Muitos aqui podem dizer, não, mas hoje a internet é acessível, está cada vez mais próximo das pessoas. Agora, as pessoas de 50, 60, 70 anos para cima não vão ter acesso com tanta facilidade se você não põe num cartaz, se você não chama a comunidade, se você, às vezes, não passa um carro de som, inclusive, para dizer. Então, eu acho que, muitas vezes, as coisas, ao meu ver, por parte do Executivo, muitas coisas faltaram. Como eu disse, por exemplo, na legislatura passada, foi dado não só um valor para a empresa,
que bem o vereador Fernando falou agora, 2 votações, pelo menos, como essa empresa anterior foi isentada de ISSQN por tempo indeterminado, ou seja, valeu pelo menos por 3 anos, e que estavam com a concessão do serviço, e que alegavam prejuízo, mas a própria empresa ia na justiça e pedia a manutenção do serviço. Então, eu pergunto, onde que uma empresa da iniciativa privada vai pedir na justiça a manutenção de um serviço do qual ela está tendo prejuízo? E, ao meu ver, eu não acredito nisso, por isso, naquela vez, fui contrário às isenções de ISSQN e ao repasse, e depois a gente viu, até por outras informações que chegaram para nós, que realmente não era prejuízo o que estava acontecendo, era uma fala, e que o Poder Executivo simplesmente abraçou e aceitou. Então, ao nosso entendimento, nos primeiros dias e nas primeiras semanas dessa dificuldade, presidente, desse serviço, novamente o Executivo parece que aceitou. Não, vamos ver, vamos resolver, vamos... Bem, na hora que a população está precisando, está solicitando, e não foi um dia, presidente, e não foi uma semana, foi muito mais, são meses de prolongamento de um serviço muito aquém do que a comunidade precisa. Por isso, eu votei hoje, assim como na sessão de segunda-feira, favorável ao relatório da CPI, entendendo que, agora, chegando ao Ministério Público, que o Ministério Público também faça a sua parte. Obrigado. Continuando, primeira secretária Semilda. Veto número 13, 2024, de autoria do Poder Executivo. Mensagem de veto integral ao projeto de lei número 15, de 2024, em votação única. Está em discussão o veto. Questão de ordem, o vereador Darlan. Saúdo o presidente, vereador Ito Luciano, saudando Vossa Excelência e o saldo dos demais vereadores. Faço a defesa aqui, presidente, do veto, porque o projeto é de minha autoria e é um projeto muito importante, tão importante que o nosso nobre vereador, hoje, inspetor Luz, fez 2 pedidos relacionados a fios caídos e também em contato com a rede elétrica. E o nosso projeto número 15 era a colocação subterrânea em toda a dependência da cidade, fiação subterrânea em toda a dependência da cidade. Então, eu venho aqui pedir o voto contrário, porque é um projeto muito importante, e a gente teve aqui o principal argumento, que atribui a competência exclusiva da União a legislar serviços de telecomunicações de energia elétrica. Só que o engraçado é que já tem esse projeto já em andamento em São Leopoldo e também em Porto Alegre. Também Canoas está querendo aderir. E esse projeto aqui são para as construções futuras, independente, a gente sabe, nosso colega vereador se elegeu prefeito, mesmo que ele faça um brilhante trabalho nos próximos 4 anos e não realize isso, mas são projetos futuros, que também não onera o município, é de responsabilidade da RGE. Então, eu peço aqui voto contrário para, mais uma vez, provar que essa casa aqui quer colaborar com o desenvolvimento da cidade. Muito obrigado, presidente. Peço voto nominal. Concedido, voto nominal. Em votação, voto nominal dos senhores vereadores. Encerrada a votação. Voto rejeitado.
o veto rejeitado. São 10 votos não e 3 votos sim. Questão de ordem, presidente. Já está ligado aqui. Presidente, queria agradecer aos pares dessa casa, que mais uma vez entenderam a importância, né, e, como eu disse, derrubando esse veto, a gente entende que a casa é preocupada com o desenvolvimento da cidade, e não é fácil a gente protocolar já um projeto, passar nas comissões, ter ele aprovado, né, e ser vetado depois. Então, muito obrigado a todos os pares aí que nos ajudaram nessa batalha. Muito obrigado, presidente. Está lida a ordem do dia, presidente. Encerrada a ordem do dia, suspendo a sessão por 5 minutos. Reaberta a sessão, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno, chamamos neste momento para a utilização da tribuna popular pelo tempo de 10 minutos, senhor Valmir Luiz da Silva, executivo, aposentado, para falar sobre a Casa de Bombas, bairro Santo Afonso. Agradecemos a presença do senhor Valmir Luiz da Silva. Boa tarde, senhor presidente, meu ex-secretário. Temos na luta junto. Eu acho que chegou mais um momento de todos dar a mão, num querendo pensar mais do que o outro, mas todos pensar no mesmo objetivo. Bom, a minha experiência na Casa das Bombas, fico muito feliz de ter a minha estabilidade pelo Ito Luciano, me conhece, sou magrinho, baixinho, mas sou guerreiro também. É o seguinte, no meu tempo, nós fazíamos limpeza com taquara. E no meu barraquinho eu comecei mais a pensar, o mundo mudou. Aí eu fiz outro material, pensando no futuro, para os novos funcionários, para estar em atividade lá na Casa das Bombas. Quando eu comecei, na prefeitura, era feito de taquara, mas a gente tem a cabeça para pensar o bem. E eu fiz o seguinte material. Para as autoridades da prefeitura desse meu projeto, porque tem que manter a limpeza. O lixo pesado fica lá embaixo. Carrinho de neném, sofá, bom, vários pneus, e com esse material tem como fazer a limpeza. Então, eu estou aqui para ajudar, não é para atrapalhar. Veja bem a diferença do material. Ito, olha bem, é simplesinho, mas é útil. E depois eu fiquei mais preocupado que não é só lá, tem canudos também.
se não fazer essa limpeza lá embaixo, que está a sujeira, a prefeita botou mais uma linha em cima, que só pega garrafa PET, mas a maldade está lá embaixo. Então, eu vim aqui, ó, eu vou deixar aqui, né? E tem outro detalhe. Eu estava pesquisando na biblioteca, canal de derivação, quem é que sabe? Então, eu vou explicar. Eu li no dicionário. Que regulariza a quantidade da água do rio. Que tem gente que não está fazendo isso. Porque quando chove, pior ainda. E as comportas fechadas, sobe a água. No meu apartamento, muitas pessoas que estavam no térreo, tinham 9 dentro do meu apartamento. Porque a água não subiu, mas quem estava no térreo perdeu tudo. O executivo veio, não, viveu, pessoal, vem aqui. Aí teve uma senhora que ficou chorando, não, vem. Olha, quem viu foi triste. Ainda bem que o engenheiro Ferreira chegou. O executivo pede o apartamento no segundo, porque no térreo, se dá problema, o vizinho vai perder a chave e vai bater na tua janela para te abrir a porta. E quem é amigo, Ico? Aí me avisou, aí eu peguei no segundo. Se eu ficasse no térreo, eu estava na rua, ainda bem que eu tenho umas coisinhas lá em Porto Alegre, da herança do meu pai. Aí eu, não, vem aqui, pessoal. Olha, foi terrível. Terrível mesmo, criança chorando aí, lá no meu apartamento tinha 12. Não, vem. Olha, eu vi mesmo. Então, cheguei, pouquinho. A gente tem que se unir e pensar junto. Pensar junto, se unir. Graças a Deus, quando eu entrei na prefeitura, muita gente foi para a rua por justa causa. Teve um que roubaram até 4 pneus para vender e botar gasolina no carro. Pô, pouquinho. Novo Hamburgo não merece isso. Novo Hamburgo tem que ser umas pessoas... Agora, tudo que anda acontecendo, quem é que vai querer visitar Novo Hamburgo? Não, a gente tem que se unir para fazer o bem. Por exemplo, eu me lembro que lá na Casa das Bombas tinha a casinha do zelador, a Marisol, o seu neto e os filhos. Quando dava probleminha em dia de chuva, vamos lá na Casa das Bombas, nós íamos de equipe. Aí eu perguntei para o Ferreira, por que a gente tem que limpar dia de chuva? É o seguinte, executivo, é que dia de chuva a água tem mais movimento e a sujeira que está lá embaixo é mais fácil de puxar. E vinha, dava 3, 4, e dia de chuva, mas evidentemente com equipamento. Então, eu acho que é um alvo que os vereadores têm que ir no executivo, temos que botar uma casinha de zelador na Casa das Bombas. Pô, quem é que gosta de... Pô, eu, graças a Deus, eu consegui mais meu cantinho, e eu ia pegar no térreo, e tá aí o meu amigo, seu tio, pega no segundo. Se o vizinho perder a chave, vão pedir para te abrir a porta. Aí eu, pô, quem avisa amigo é, né? Tá, eu fui no segundo, senão eu ia perder todos os meus móveis, e ia mexer na minha poupança, que eu estou juntando dinheirinho para comprar o meu carrinho, mas estou andando a pé. Então, eu estou aqui, para ajudar. E eu agradeço o Luciano de assinar a minha estabilidade no serviço público. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava dentro do bueiro. O Valmir, assinou. Graças a Deus, agora tu vai para a rua só se tu roubar. E graças a Deus, muitos foram e eu fiquei. Hoje eu estou aposentado. Quando eu vejo as minhas netas, oi, vô, como é que está Novo Hamburgo? Tá, o vô vai te trazer um sapato. Mas é o seguinte, eu vou deixar o meu telefone aqui, tudo, para o pessoal, porque se o executivo me dá mais uma chance para mim fiscalizar as casas das bombas, eu nunca fui lá, mas em Canudo, disse que eu vi pela televisão, tinha porco lá. Pô, Novo Hamburgo não merece isso. O meu lado paterno é do Primavera. O meu avô vendeu 2 vacas para fundar o Cruzeirinho do Sul. Está lá o Cruzeirinho até hoje. Nós não temos dinheiro para ir no ginásio, o negócio é pezinho, tomar uma cervejinha. Então, é um lazer que o povo de Novo Hamburgo quer. Final de semana, o pessoal de Novo Hamburgo já não quer sair mais de casa. Pô, Novo Hamburgo não merece isso.
Agora, os vereadores abandonaram, só o pessoal ali, de vez de dar... Mas é assim, eu estou fazendo o meu papel. Então, é isso aí que eu vim a mostrar. Vou deixar o papelzinho aqui, com licença. Muito mais obrigado. Um bom soldado nunca vira as costas para a sua pátria. Felizmente aconteceu. Muito obrigado e boa tarde. Nós agradecemos ao senhor, seu Valmir Luiz da Silva, mas esse é um exemplo que o senhor estava filmando aí, sendo filmado pela casa. Era que falo muito em problemas da Casa das Bombas, daí o senhor que veio, com a sua humildade, simplicidade, veio até corroborar com a situação, e aí os vereadores, olha aqui, está só o vereador Darlan e o presidente, ele assistindo, mas seja bem-vindo, tá? Muito obrigado aí pela sua presença. No uso da palavra, reaberta a sessão, declaro aberto a partir deste momento o espaço destinado ao uso da palavra pelos senhores vereadores, pelo tempo regimental de 6 minutos para tratar de assuntos de interesse do público. Só está o vereador Darlan. Eu pergunto a Vossa Senhoria se deseja, dispensando, não tendo mais vereadores no plenário, nós encerro encerramento. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 28 de outubro, às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão ordinária.